O que está esperando o senhor, a senhora, para tomar uma decisão, já que a depressão está tomando conta da sua vida? A maior prova disso é que você não quer fazer mais nada, está desesperançosa da vida. O senhor está cansado, já não tem mais prazer nas coisas, não tem mais prazer de fazer nada. Está na hora de você tomar uma decisão. Ficar aí parado não vai resolver o seu problema. Procure o centro de ajuda mais perto de você. Agora, enquanto há tempo. Pois amanhã, amigo, amiga, poderá ser tarde demais. É claro que se você disser para mim que vale a pena continuar mais um pouco, eu vou respeitar você porque a vida é sua. Mas eu quero dizer para você que amanhã poderá ser tarde demais. O tarde jamais vai resolver o seu problema. Ser tarde não resolve. Muitos dizem antes tarde do que nunca. Eu não acredito nisso. Eu acredito no tempo certo. Porém, deixar passar o tempo, deixar continuar a sofrer mais um pouquinho, eu acho que não é o desejo do seu coração, nem o meu. A maior prova disso é que eu estou aqui através dessa emissora, através dessa programação, nesse horário, chegando até você. Amigo, amiga, não há tempo a perder. Procure o centro de ajuda mais perto de você. Faça o que fizeram essas pessoas. O que aconteceu é que era uma pessoa muito nervosa, andava sempre descontrolada, batia nos meus filhos, sei lá, fazia coisas do arco da velha. Entretanto, cheguei a um ponto que eu estava à beira de uma depressão, tinha medo de atravessar as ruas e pensava no suicídio. Quanto tempo levou esse sofrimento? Andei assim 20 e tal anos. Foi 18 anos de um casamento muito sofrido, que eu sofri demais. Tive aqueles 18 anos todos a ver se aguentava, mas não consegui porque não dava mesmo. E foi assim que eu fiquei. Foi assim que eu cheguei à igreja, no fundo do poço. Mas nesses anos todos, acredito que antes de chegar na igreja, tentou ajuda em algum outro lugar. Tentei, fui às bruxas, diziam-me assim, vai ali que ali é bom. Eu ia, não adiantava nada, cada vez ficava pior, não é? Só que eu, pronto, o meu ex-marido, quando eu falava da igreja, ainda estava com ele e sofri muito. Eu era a tentar a ver se a minha vida melhorava, mas cada vez piorou mais, não é? Entretanto, quando eu queria vir à igreja, ele não deixava. Mas, entretanto, eu pedi o divórcio e aí eu vim. E foi aí que eu encontrei tudo aquilo que eu precisava, porque eu estava mesmo de rastros. Não tinha dinheiro para dar de comer aos meus filhos. Fiquei sozinha com eles a criá-los e, graças a Deus, hoje tenho 2 filhos maravilhosos. E a senhora se libertou do nervosismo, da depressão? Libertei-me disso tudo. Sou uma pessoa calma, tranquila. Sou feliz com Jesus. Tomava muitos remédios para a depressão? Tomava, mas depois eu cheguei a um ponto que eu disse assim, não, eu não vou tomar mais, porque eu tenho 2 filhos, tenho que os criar. Se eu tomo medicamentos, fico encostada aqui e depois como é? Deixei os medicamentos, Jesus curou-me. Hoje não tem mais nada? Não tenho nada. Seu nome é? Liliane Costa. Por favor, conta com tratamento, oração da fé. Qual era o problema que você venceu? Então, pastor, eu com 16 anos, eu era uma miúda, assim, rebeldinha, pronto, mas nunca fumei, nunca bebi, pronto. Só que eu comecei a ter crises no estômago. Eu era um bocadinho nervosa. O meu estômago criava feridas por dentro, sem razão aparente. Para além disso, eu também tinha muitas dores nas costas, mas eram mesmo profundas. E eu, muitas das vezes, eu comia, dava-me uma dor muito intensa no estômago e eu passava a noite toda a vomitar, ao ponto que, como eu já não tinha nada para vomitar, comecei a vomitar sangue. Era horrível. E também tinha muitas dores nas costas. Eu lembro-me de ser miúda e de chegar da escola e a minha mãe colocar-me cremes nas costas, mas aquilo não passava. Ela aliviava ali, mas não passava. Depois, com 19 anos, eu tive uma depressão. Engravidei, com 21 anos. Essas crises voltaram, ainda mais intensas, porque estava grávida, pronto. E foi muito complicado, muito complicado. Entretanto, eu soube do trabalho da igreja, não é? Do centro de ajuda, e vim, comecei a fazer as correntes, a pôr em prática o que o pastor dizia, usar a minha fé. E aquilo, houve uma altura que eu disse, espera aí, eu deixei de ter crises, já não tenho... À medida que eu me ia entregando e usando a fé, fazendo propósitos, obedecendo, que é muito importante isso, eu fui começando a ser liberta de tudo. Tudo mesmo. Aquela depressão? A depressão, as crises de estômago saíram,
E as dores nas costas também nunca mais tive. Eu há 20 anos, eu tenho 36, eu há 20 anos atrás tinha menos saúde que o que eu tenho agora. Ou seja, a ordem natural é você envelhecer e ficar mais debilitada. Exatamente. Hoje você, com mais idade, tem muito mais saúde quando nova. Sim, mais energia. E, para além do mais, estou sempre a sorrir, pastor. Acabou as crises. Sim, sim, sim. Acabou a depressão. Sim, sim, sim. Tá vendo? Porque Deus restaura. Ele é o médico dos médicos. E como ele fez na saúde dela, fará na sua. Obrigado. Diante dessa situação que você está vivendo, será que vale a pena realmente continuar sofrendo? A Sagrada Escritura diz que não. Eu digo que não. Mas o Senhor, a Senhora é que toma a decisão. Nós dizermos que não, não adianta. É você que tem que tomar uma decisão e procurar o centro de ajuda, o centro de Aqueia, a Igreja Universal, mais perto de você. Não importa onde você esteja. Esteja você em Portugal, esteja você aqui na França. Inclusive aqui na França nós temos vários centros de ajuda com portas abertas para você que está sofrendo, padecendo, em meio a tantos problemas, em meio a tantas situações complicadas que você está vivendo. A nossa sede nacional aqui na França fica no 254 Rua de Fambourg, Saint-Martin, 75010, Paris. Para mais informações, você pode ligar para o 01 53 35 85 11. Se caso você fala a língua portuguesa, nós estamos ali no 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, entre o Estado de França e a Porta de La Chapelle. Esse amigo que vos fala, Luiz Mendonça, me coloca à sua disposição pelas 10 da manhã, pelas 3 horas da tarde, especialmente pelas 19h30. Vamos acompanhar mais alguns casos dessa vez. Pessoas que venceram a depressão, venceram a angústia profunda. Hoje, elas estão livres e suas famílias abençoadas por conta desse milagre, da solução de suas vidas. A minha vida antes de chegar à Igreja Universal foi uma vida muito sofrida, tanto no casamento como na minha vida espiritual. A minha mãe engravidou de mim, a minha avó rogava pragas à minha mãe e a mim, mesmo sem eu ainda existir, ainda estava no ventre, mas essa minha avó não gostava da minha mãe, nem da gravidez. E eu nasci defeituosa, porque a minha mãe teve uma semana para eu ir ao mundo e as parteiras lá da aldeia não conseguiam fazer o trabalho de parto. E queriam só salvar a minha mãe, já não pensavam no bebê. Então agarraram em mim de qualquer jeito e torceram-me o rosto, deformaram-me os olhos, o osso daqui não o tinha, passou para o centro da testa. A minha mãe depois acabou por dizer que tinha vergonha do bebê que tinha, que me escondia, porque eu estava defeituosa. Depois, cheguei aos 19 anos, conheci o meu marido. E só namorámos um ano, casámos. Ao fim de 2 dias de casada, começou a fugir de casa de manhã, só vir à noite. Começou-me logo a trocar. Passaram-se 9 meses, eu estava grávida de 7. Eu, tão triste e tão desesperada, fui para uma varanda para acabar comigo e com a minha filha que eu trazia na barriga. Passado 1 ano e meio, tive outra menina. Só que nessa altura, eu ainda não estava bem. Fui à farmácia, comprei remédios para acabar com aquela gravidez. E eu estava a tomar aquilo de 2 em 2, 3 em 3, 2 em 2, 2 em... E depois veio-me assim uma coisa à ideia. Tu estás a tomar isso tudo, tu não vais matar a criança. Tu vais-te matar a ti e a outra vai ficar só. E se eu acabo comigo também e depois aquela criança? Não me matei porque pensei na outra criança. Foi-me diagnosticada a depressão, os meus problemas de saúde eram o estômago, que eu tinha sempre muito fogo, muita ardência no estômago. Tinha no meu lábio uma ferida há 12 anos que não passava, era crónica, era profunda. Eu nem podia lavar os dentes. Abrir a boca, começava a sangrar para lavar os dentes. Rir eu já não me ria, mas também não me poderia fazer.
Era também as dores de cabeça constantes, tinha 2 estalos aqui atrás muito grandes, que o médico queria me operar, e eu também tinha óculos, uma graduação muito grossa. Porquê? Porque eu tinha já de nascença estrabismo e miopia. Foi derivado a um mau trabalho de parto. Chamavam durante o dia muitas vezes por mim. Dava comigo, alguém chamava por mim, eu olhava para trás, não era ninguém. Era assim, meu Deus, eu estou a ficar louca. E o meu homem uma vez chegou a casa e disse: sabes que há uma senhora que diz que em Braga há uma igreja muito boa e que cura? Tu queres ir? Eu quero. Eu só sei que no final da reunião eu estava tão leve, a minha cabeça era outra. Eu fiquei tão bem da minha cabeça que eu nunca mais me lembrei do meu remédio. E chamei o meu homem e disse: oh homem, olha, não sangro mais do lábio, a minha ferida fechou. E eu naquele dia disse: é isto que eu quero, só a morte me separará daqui. E é verdade, até hoje. E eu não podia engravidar. Depois de ter aquelas 2 filhas, eu depois tive um aborto. E depois tive um morto dentro de mim 1 mês. E aquele morto 1 mês dentro de mim contaminou-me. E eles rasparam-me o útero todo, desceram-me o útero não estava bem, estava destruído. E o ginecologista e o obstetra disse: a senhora carrega aí um útero que para si já não interessa. E ele disse: para que a senhora não tenha problemas e tenha uma vida mais saudável, era melhor sacarmos o seu útero. Não quero que tirem porque eu vou ter um menino. Tinha eu 40 anos. Isso foi em dezembro. Em junho, eu estava grávida do tal menino. Com o decorrer do tempo, com as idas à igreja, às reuniões, eu fui ouvindo, fui praticando e nunca parei. E então, por aí, com o meu aprendizado na igreja, eu hoje só quero servir ao meu Deus, àquele Deus que uma vez me abriu a porta e quando eu lá cheguei, Ele já lá estava à minha espera. E me abraçou até hoje. A minha vida, eu agora não tomo medicação para nada, nada, absolutamente nada. Eu não preciso de nada nem de ninguém para ser feliz. É ler a Bíblia, absorver aquilo, praticar e acreditar que o Senhor Jesus é comigo e mais nada, eu esqueço tudo. É a receita que eu tenho, não tenho mais nada. É a receita, nem foi a farmácia, nem foi as bruxas, foi a fé no Senhor Jesus. Desde que eu me lembro, eu sempre sofria com muita angústia. Era um sentimento como se eu fosse morrer naquele dia. Então eu sentia o meu coração muito apertado, muito angustiado, eu não queria sair de casa, eu não queria ir para a escola, eu só estava bem no colo da minha mãe. No colo da minha mãe era o único sítio onde eu queria estar. Então eu era uma criança muito fechada, eu não falava com ninguém, eu chorava todos os dias, eu chorava na minha cama. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de muita coisa, eu era uma criança assim muito atormentada mesmo. E então, quando eu cheguei na Igreja Universal, na realidade eu vi através da televisão. E nas orações, aquele vazio, aquela angústia que eu tinha, ela foi saindo. Então aí eu comecei a ter aquilo que eu sempre busquei durante todo o tempo, eu buscava isso, eu buscava um minutinho de paz. Eu queria um minutinho de paz só. E eu nunca conseguia em lado nenhum. E com aquelas orações eu comecei a ter esse minutinho de paz e foi crescendo e foi crescendo. Então eu encontrei, depois nós fomos à igreja e a partir daí eu comecei a ter paz dentro de mim. Entretanto eu fui trabalhar para a Inglaterra e lá eu não podia mais, ou seja, por causa da distância eu não conseguia mais ir na igreja. Então o brilho do mundo, né, fez com que eu caísse e com isso veio a depressão. Uma depressão. Assim, para mim, até então, a depressão era uma coisa assim, coisa que não queria fazer nada e assim, né? Mas quando deu em mim, aí eu vi, porque era uma tristeza. Se eu já tinha tido o passado que eu tive, eu fiquei pior ainda. Tinha uma tristeza enorme, eu estava a falar com uma pessoa, 5 minutos eu estava a chorar, eu vivia a chorar.
eu estava no trabalho e eu passava mais tempo na casa de banho a chorar do que propriamente no trabalho a trabalhar. Então eu decidi sair do trabalho lá e vim para cá, na tentativa de encontrar Deus, porque eu sabia que se eu ficasse lá eu não tinha salvação. Então quando eu vim para cá, assim, o momento mais terrível, assim, que eu digo assim, foi o meu fundo do poço, foi quando eu cheguei para a minha mãe e eu disse assim, olha mãe, não tenho mais solução para mim, eu preciso ser internada. Porque eu nunca escondi nada da minha mãe. Então ela sempre, eu creio que foi as orações dela que também contribuíram para que eu conseguisse voltar. Então eu comecei a ir todos os dias na igreja. Eu comecei a buscar, assim, acima de tudo, eu buscava, se era para jejuar, era para jejuar, se era para orar, era para orar, se era para subir num monte, era para subir um monte. Eu fiz de tudo, eu sacrifiquei, eu dei o meu tudo para receber o Espírito Santo. Quando eu recebi, assim, era uma alegria dentro de mim. Quando se recebe o Espírito Santo é uma paz que ela brota para fora, não fica só dentro de nós, a gente não consegue ter ela só dentro de nós, ela transborda para fora. Então assim, eu comecei aos poucos e poucos venci a depressão. Quando recebi o Espírito Santo, então aí foi o culminar, foi como se a presença de Deus dentro de mim não sai mais, sabe? Vêm problemas. Atenção, não somos um mundo à parte, não, vêm problemas, só que nós temos a capacidade de enfrentá-los, nós temos fé, nós colocamos Deus em primeiro lugar e nós vamos. Então, assim, eu posso dizer assim, porque antigamente chegaram-me a dizer assim, a depressão não tem cura. E hoje eu posso dizer, a depressão tem cura sim, porque já estou há mais de 10 anos livre da depressão, não tenho nada que venha assim a falar assim, olha, isto aqui eu posso cair novamente na depressão. Não, Deus completou tudo o vazio que estava dentro de mim, Deus retirou toda a depressão e eu, graças a Deus, eu hoje sou liberta da depressão. É como um renovo, né? Porque nós passamos a semana toda, não é? Com os nossos problemas, com as nossas lutas, e quando chega o domingo, não é que a gente não busque durante a semana e não sinta Deus durante a semana, mas ao domingo é diferente. É como se nós guardássemos este momentinho, o primeiro dia da semana, assim, os primeiros minutos do nosso dia, a gente guarda e entrega para Deus. Isso é maravilhoso. Eu acho que quem sente isso sabe o que é que eu estou a falar, porque é maravilhoso. E eu recomendo a toda a gente que venha, porque isso vai dar força para o resto da semana e vai dar muita paz para todos os problemas que a gente tem que enfrentar. Eu acho que recomendo a toda a gente. Você não pode deixar o tempo passar. Está na hora de uma decisão. E a decisão certa mudará completamente a história da sua vida, como mudou a vida de todas as pessoas que você acompanhou. Amigo, amiga, dê um basta a essa situação. Se revolte com essa situação. Venha para o altar. Venha. Porque no altar há solução para o seu problema, há solução para a sua vida. Assim como Abraão obedeceu a palavra de Deus, obedeça. Obedeça ao chamado de Deus. Não é por um acaso que você ligou esse seu aparelho receptor. Não é por um acaso que você está agora acompanhando essa programação, amigo, amiga. É porque há solução para o seu problema, independentemente de qual seja. Está você se preparando para dar cabo da sua vida? Já está tudo preparado, a carta já está preparada, tudo está pronto para você cometer essa loucura? Então, faz o seguinte, já que a vida não serve para você, dá ela para aquele que pode restaurá-la, transformá-la. É verdade, fazer dessa vida velha uma nova vida. Uma solução está diante de você. Portanto, não perca mais a oportunidade e dê uma oportunidade a você mesmo para mudar essa situação que você está vivendo. Quanto à minha participação, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Amanhã eu volto nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. Até lá.